Bom dia. Vamos lá para mais um dia, né? Com as nossas leituras e orações. Então, seguindo o cronograma do Padre Mário Sartori, eu leria a Bíblia e o Catecismo em um ano. Vamos lá? Nós estamos no 33º dia. E, gente, nós acabamos o livro de Gênesis, né? Quanta coisa, quanta sabedoria em Gênesis. Nós conseguimos encerrar o livro de Gênesis, né? Então a gente pode lembrar que foi Adão e Eva, né? Depois veio Jacó, veio as descendências, veio o dilúvio, né? Depois veio a Torre de Babel, veio Abraão, né? E aí, aliás, depois de Abraão veio Jacó, veio Isaac, aí vieram os filhos, né? Manassés, e aí foi indo. Então, a gente pode lembrar de toda a história de Gênesis. Então, agora nós vamos para Êxodo, né? Nós vamos Êxodo 1 e 2. Vamos lá? Então, o livro de Êxodo. Opressão dos hebreus no Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito, e morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó a cidade de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios se aborrecerem. Impunham-lhes as mais duras servidões e amarguravam-lhe a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente a parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e a outra Fuá, e disse-lhes: Quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixa-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: Por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu a ordem a todo o seu povo: Todo menino que nascer, vós os atirareis no Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi tinha tomado uma mulher por filha de Levi, que concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas, não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou-o numa cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou adentro o menino e depô-la à beira do rio no meio dos caniços. A irmã do meio ficou parada a alguma distância para ver o que lhe ia acontecer.
Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-lo. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava. E compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: Eu o salvei das águas. Fuga de Moisés para Midian. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos, e viu um egípcio ferindo um hebreu entre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando, e disse ao culpado: Por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como matastes o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou mandar matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Midian e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Midian viram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber o seu rebanho. Voltando elas para junto de Raquel, seu pai, esse disse-lhes: Por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam: Um egípcio nos protegeu contra alguns pastores, e além disso tirou água ele mesmo e deu-nos de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas: Por que o deixastes partir? Chamai-o para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho, que Moisés chamou de Gerson, porque disse ele: Sou apenas um hóspede na terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e os reconheceu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O salmo é o 32. Vamos lá. Bondade e providência divina. Exultai-nos o Senhor, ó justo, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara, entoai-lhe hinos de harpa de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele junta as águas do mar como num cantil, e em reservatórios encerra as ondas. Tema ao Senhor toda a terra, reverencie-nos todos os habitantes do globo, porque ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz o nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a canção que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra. Ele, que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Está atento a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo numeroso exército. Não vence o rei pelo numeroso exército,
Nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor da vitória, nem salvo pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso amparo, o nosso escudo. Nele, pois, se alegra o nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperança de vós. Gente, eu dei um pause ali para tirar até o casaco, porque deu calor. Então, vamos fazer o Evangelho de Mateus. Vamos abrir lá, então? Pega o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos lá. Cadê? Pera lá, João. Cadê Mateus? Mateus, capítulo 18. Cadê? Capítulo 18, do 21 ao 35. Tá aqui. Então vamos dar continuidade aqui nessa leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Do 21 ao 35. Parábola do servo cruel. Por isso, do 21. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou. Ele disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos trará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Palavras do Senhor, graças a Deus. Pera lá. Tá, daí já vem o 19. É só até ali mesmo, tava confundindo. Agora, do 268 ao 274. 268. O Todo-Poderoso. Agora vai do item 268 ao 274. Até aqui. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ele é também de amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la, porque, pois, é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Ele realiza tudo quanto crê. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus.
Ele é chamado soberano de Jacó, o Senhor dos exércitos, o forte e poderoso. Se Deus é todo poderoso no céu e na terra, é porque o fez. Por isso, nada lhe é impossível, e ele dispõe de sua obra como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos, segundo a sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? De todos tem compaixão, porque tudo pode. De todos tens compaixão, porque tu podes, tudo podes. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai, e vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina de modo algum é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Mistérios da aparente impotência de Deus. A fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal, do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente ou incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência de maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é a loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. O Poderoso fez para mim coisas grandiosas. Seu nome é santo. Nada é mais adequado que consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Pois tudo o que a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza. Nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Então ficamos por aqui com mais uma leitura e amanhã damos continuidade ao nosso projeto de leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica em um ano.